Agradeço ao pastor Clécio que tem nos feito o convite. Deus nos abençoe, amado. Deus é contigo nesta hora. E Deus é com toda a igreja. Quantos encontrou o livro de João, capítulo de número 1? É uma palavra interessante nesta noite, que vai abrir os teus olhos e vai penetrar no teu coração. Livro de João, capítulo 1, no seu verso 1 a seguir, vai nos dizer assim: a tua epígrafe, ou o teu título, o verbo que se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Crianças, amém. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e nas trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cuja o seu nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todas ou todos crescem por ele. Não era a luz, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Esteve no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas ele o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, lhe deram poder de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus, ao que creem em seu nome, os quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele que de mim, este era aquele de quem eu dizia que o que vem depois de mim, antes de mim, foi primeiro do que eu. E a igreja diz: glória a Deus. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, começamos a entrar numa palavra que Deus narra, que Deus dá a João, o apóstolo do amor, o João Batista. Se nós formos apreciar, analisar esta palavra, nós vamos a dar a entender que este capítulo 1 de João é o mesmo capítulo que está no Gênesis 1. É o Gênesis do Novo Testamento. Porque aqui nós estamos lhe dizendo de um Deus que fez todas as coisas. E no Gênesis, capítulo 1, nós vamos ver Deus narrar que eles tinham todo um projeto de criar um ser, de criar um planeta, de criar um reino e de criar uma terra.
Mas quando nós olhamos para o livro de João, nós vamos ver que no seu verso 1, João ele está dizendo: o verbo no princípio era Deus. Então nós já estamos dizendo que antes de todas as coisas, antes dessas coisas terem existência, ela já existia dentro de Deus. Antes deste templo ele ser instituído na terra, ele já era instituído dentro de Deus. Porque o verbo era Deus. A palavra era bem clara, no princípio era o verbo era Deus. Nós estamos falando de um Deus que fez todas as coisas. Nós estamos falando de um Deus que estava dentro de um outro Deus. Analisa comigo. No princípio o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis que no princípio Deus fez todas as coisas. Que se no princípio era Deus, então Ele mesmo se criou. E se o verbo já estava com Ele, era Jesus. E que se o verbo ainda se fez carne, Ele já estava falando da vinda de Jesus sobre esta terra. Nós estamos dizendo que Jesus, Ele existe. Que este negócio de ateu, de saduceu, falar que Jesus não existe, é balela, Ele existe. Aqui está dizendo. O verbo se fez carne. Deus, Ele se despiu-se num corpo de glória. Ele se retirou do seu trono de glória e se fez uma matéria para andar na minha face, na tua face, na minha vida e na tua vida. Mas também a Bíblia ela vai começar a nos dizer também que Ele estava no princípio. Que Ele estava no princípio de todas as coisas. E uma palavra profética eu quero já liberar sobre a tua vida. Deus sempre esteve no início da tua vida e sempre vai continuar estando nela. Porque Ele é o princípio de todas as coisas que acontecem na tua vida. Se Ele falou, você vai passar por isso, é porque Ele já conhece. Porque antes de você ser gerado nessa terra, você já foi gerado dentro dele. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito forte essa palavra. Parece que quando eu estava meditando essa palavra, Deus falou fortemente ao meu coração. Fala para minha igreja que eu vim, mas muitos deles estão me rejeitando. Fala para a minha igreja que estou no meio deles, mas muitos me rejeitam. Que coisa aí, muito interessante. Quando Jesus falou isso comigo, eu falei, pai, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo. Ele, vai mais profundo. Entra no profundo, entra no texto agora, meu querido. Vamos navegar na Bíblia. Vamos navegar nos princípios do Evangelho agora. A igreja já perdeu os primórdios. A igreja já não sabe mais o que é oração em línguas. A igreja já não sabe mais o que é buscar na madrugada. O princípio de tudo começou na madrugada. Meu Deus. E sabe qual que é o final de todas as coisas? É na madrugada. Glória a Deus. Olha que coisa tão interessante. É que a Bíblia ela vai nos dizer que quando no começo da madrugada as portas do inferno se abrem. Qual que é o começo da madrugada? Meia-noite. Aleluia, Deus.
E é justamente na hora que nós estamos com a boca, que eu trago uma orelhinha no travesseiro de boca aberta na banca. Não eu. Na madrugada, Satanás ele olha para a nossa vida, ele vê que nós estamos no meio e fala, está disperso. É Deus. Em vez de estar na oração, está dormindo. Deus. Em vez de buscar a face de Deus. Aí vem a esposa, eu vou orar. Amanhã eu trabalho, eu acordo cedo. Amanhã eu estou cheio de coisa para fazer. Não, amanhã eu vou vir mais tranquilo, estou com a cabeça quente. E Jesus está lá em cima, só te esperando para falar contigo. Ele é o princípio da sua vida. Não queira jogar em segundo plano. Não queira colocar Jesus como plano B da tua vida. Deixa ele no princípio. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, Deus que fala uma coisa linda. Glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. Fiel. Olha como que ele é tão lindo. Ele fala que no princípio ele era o verbo. Só que também ele fala que ele é a luz. E quando nós falamos de luz, nós também falamos de palavra. Falamos da Bíblia. Os judeus, eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Eles criam que Jesus era o Messias, um enviado de Deus, mas não acreditava que era o Filho de Deus. Os saduceus continuavam lendo a palavra juntamente com os fariseus, mas não se entravam nos primórdios da palavra.